Olá, boa noite. Veja a partir de agora no Brasil TV. 21 metralhadoras somem de dentro de uma base do Exército na Grande São Paulo. 480 militares estão aquartelados, impedidos de deixar a base até segunda ordem. Mais 207 brasileiros chegam ao país vindos de Israel no 4º voo de repatriados. A Defesa Civil interdita um prédio em Betim por risco de desabamento. E ainda, fim de semana é de cavalhadas na histórica cidade de Goiás. Sábado, 14 de outubro, agora no Brasil TV. O Exército Brasileiro investiga o desaparecimento de 21 metralhadoras do arsenal da base militar de Barueri, na Grande São Paulo. Um dos modelos é conhecido por ter capacidade de derrubar aeronaves. As 21 armas faziam parte do arsenal do Exército guardado neste prédio em Barueri e são conhecidas pelo alto poder de fogo. São armas que normalmente são empregadas em veículos, aeronaves e embarcações para disparar contra outros veículos, contra aeronaves, né? Tanto aviões quanto helicópteros e mesmo embarcações. Vídeos publicados em redes sociais do Exército mostram a metralhadora .50 usada durante treinamentos. E também o outro modelo de arma que sumiu da base de Barueri, a calibre 762. Em nota, o Comando Militar do Sudeste informou que no dia 10, ou seja, terça-feira, durante uma inspeção, foi verificada uma discrepância no controle de 13 metralhadoras calibre .50 e 8 de calibre 762. Diz que um inquérito policial militar foi instaurado para apurar o fato. O comando disse ainda que os armamentos eram inservíveis e foram recolhidos para manutenção. E que o local em que estava é uma unidade técnica de manutenção e responsável também por se desfazer ou destruir armamentos sem possibilidade de reparação. Para Bruno Langiani, gerente do Instituto Sou da Paz, a nota não deixa claro qual a condição atual das 21 armas. Ao mesmo tempo que ela fala em armas inservíveis, ela fala em armas que estavam em manutenção. Então eu acredito que eram armas que, apesar de não estarem prontas para o uso, são armas que podem ser recuperadas e voltarem a disparar. Esse é um movimento que a gente viu ao longo de toda a manhã deste sábado aqui em frente ao arsenal de guerra, onde as armas desapareceram. Familiares de militares trazendo mantimentos e em busca de informações. Conversei com algumas dessas pessoas, elas não aceitaram gravar entrevista, mas me disseram que os parentes delas não estão autorizados a deixar o local e também não têm acesso a celulares pessoais desde quarta-feira. O Comando Militar do Sudeste informou que toda a tropa, cerca de 480 militares, está aquartelada de prontidão para poder contribuir com a investigação e que os militares estão sendo ouvidos. O gerente do Instituto Sou da Paz avalia que o episódio de agora é grave, não só pela quantidade e potência do material que desapareceu, mas também porque o Exército tem a responsabilidade nacional pelo controle de armas. O caso, como você viu, é apurado pelo Exército. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Civil não foi procurada para registro de ocorrência, mas informou que as Polícias Civil e Militar empreendem esforços para localizar o material. Mais 207 brasileiros repatriados de Israel pousaram nesta madrugada no aeroporto do Galeão. O avião da Força Aérea pousou no aeroporto do Galeão às 2h44 da manhã. No portão, parentes angustiados aguardavam o desembarque. O voo da FAB trouxe 207 brasileiros resgatados de Israel. O grupo saiu ontem à tarde de Tel Aviv. A volta ao Brasil teve a emoção do reencontro e a lembrança de momentos difíceis. Graças a Deus está no Brasil, está em segurança. Carioca, Natália desembarcou com os 2 filhos pequenos. Estava lá quase 7 anos, né? Então eu nunca tinha passado por nada do tipo. Já tinha passado em outros momentos dessa questão de foguetes e ataques, mas nunca de uma forma que eu me sentisse correndo risco do jeito que eu me senti agora. Priscila veio buscar uma das filhas, adolescente. É muito ruim estar lá e ouvir as coisas, bombas, as coisas, mas estar aqui no colo da mamãe, muito bom. A outra, de 23 anos, é combatente e decidiu ficar. É um coração confuso, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou resgatando uma que é de 15, a minha outra está lá.
e essa já está lá há bastante tempo e serviu o Exército e ficou por escolha. Um grupo de 39 cariocas deixou o aeroporto ainda de madrugada. Os 168 passageiros restantes jantaram e depois foram de ônibus para o aeroporto Santos Dumont. Lá embarcaram para outros estados. Amanhã, mais um voo chega ao Rio trazendo repatriados de Israel. O avião deve pousar de madrugada aqui no aeroporto internacional. Até agora, 701 brasileiros voltaram ao país desde o começo da guerra. Ontem foi enterrado o corpo da carioca Carla Stelzer Mendes, de 42 anos. Era a única brasileira que ainda estava desaparecida em Israel. Carla e o marido, o israelense Gabriel Azulay, estavam no festival de música perto da faixa de Gaza, que foi atacado pelo grupo terrorista Hamas. Outros 2 brasileiros que estavam nessa festa morreram. A também carioca Bruna Valiano, de 24 anos, e o gaúcho Hanani Glaser, de 23 anos. Na faixa de Gaza, depois de ter a viagem adiada por causa de bombardeios, o grupo de brasileiros que estava abrigado em uma escola conseguiu embarcar num ônibus cedido pela representação brasileira. 19 pessoas, entre elas 11 crianças, tentam deixar a região. O grupo conseguiu fazer o trajeto e já está no sul de Gaza. Agora, os brasileiros aguardam um sinal verde da Embaixada do Brasil na Palestina para seguir até a fronteira com o Egito. O avião que decolou na quinta-feira para repatriar esses brasileiros em Gaza já está em Roma e aguarda a autorização do Egito para decolar até lá. Em Pernambuco, na cidade de Paulista, um incêndio atingiu um galpão de materiais recicláveis. De acordo com os bombeiros, o fogo começou ontem à noite por volta das 8 horas. Os imóveis vizinhos tiveram que ser desocupados. O galpão de materiais recicláveis, que fica no bairro de Maranguape 2, em Paulista, foi totalmente atingido pelo fogo. Os vídeos gravados por moradores mostram a nuvem de fumaça e a altura das chamas. Evandro estava passando pela PE-22 no momento do incêndio. Foi muita explosão que deu. Tentaram ainda resgatar um caminhão, mas o sol que estava deslizando, não conseguiram tirar o caminhão. O caminhão pegou fogo e aconteceu o fogo, estava muita explosão e a chama era muito grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h45 da noite de ontem e só por volta das 3 horas da madrugada o fogo foi controlado. Os bombeiros permanecem no local para monitorar e desfazer possíveis novos focos de incêndio. O material que está queimando, que queimou, ele é de classe A, isto é, material sólido, compensados, plástico, papelão, então é difícil extinguir por completo. Precisa de muita mais água para poder encerrar a ocorrência. O incêndio danificou as paredes e o telhado do prédio. Um caminhão que estava dentro do galpão pegou fogo. A Defesa Civil de Paulista esteve na manhã de hoje no residencial de Santos X, um privê que fica ao lado do galpão. Os moradores dos 4 apartamentos, sendo 2 térreos e 2 primeiros andares, foram orientados a saírem dos imóveis. É uma precaução porque a parede do galpão está com rachaduras e pode desabar. De acordo com a Defesa Civil, uma nova avaliação da estrutura vai ser feita na próxima segunda-feira. Em Minas Gerais, um prédio de 3 andares e mais 8 casas foram interditados em Betim. A Patrícia Luz tem as informações. Segundo os moradores, o problema começou na semana passada, depois que eles ouviram alguns estalos e perceberam trincas e rachaduras no local. A Defesa Civil do município de Betim foi acionada e, segundo a prefeitura, a suspeita de um vazamento de água que teria colocado a edificação em risco de queda. Segundo a Defesa Civil, 9 imóveis estão interditados, mas no local nossa equipe encontrou 12 casas desocupadas. A equipe de trânsito da prefeitura interditou a rua e, segundo a Defesa Civil, existe uma perícia ainda em andamento que deve ficar pronta na próxima segunda-feira, dia 16. Patrícia Luz, de Belo Horizonte, para o BR-TV. No Distrito Federal, parte de um prédio desabou ontem à noite. A Defesa Civil interditou o local. Ninguém ficou ferido.
Eram 8h51 da noite quando as câmeras de um galpão vizinho do prédio registraram um acidente. 3 pessoas caminhavam pela rua. Um homem na frente com sacolas e 2 mulheres vinham atrás. De repente, eles ouviram um barulho, pararam e saíram correndo. Em seguida, a vizinhança foi ver o que tinha acontecido. Foram as câmeras do Edmárcio que registraram o acidente. Ele viu tudo pelo celular. É bem provável que ele viu um estalo e quando eles correram, foi quando desabaram a laje de cima. Pela manhã deu para ver o estrago. 3 sacadas desabaram. A do topo do prédio caiu por completo. As outras 2 estão penduradas, presas na fachada do prédio. O local está isolado e interditado. Os carros atingidos pelo concreto foram colocados em um terreno ao lado, destruídos. Ninguém se machucou. A Defesa Civil disse que fez a interdição do prédio até que seja apurada a causa do desabamento e também uma avaliação quanto à segurança do restante da estrutura. O dono do prédio foi notificado para apresentar a documentação da obra e ainda um laudo feito por um profissional habilitado que informe o que ocorreu e como resolver o problema. A interdição vai permanecer até que tudo isso seja entregue à Defesa Civil e uma nova vistoria seja feita no local. Pela manhã, parentes do dono do prédio apareceram no local com a presença de um engenheiro e não quiseram gravar entrevista. Mas afirmaram que compraram o prédio há 2 anos e nunca fizeram obras. São 12 apartamentos, sendo que só 2 estão alugados. Além de uma loja térrea, onde funciona uma igreja evangélica. Nenhum dos inquilinos estava lá hoje de manhã. Choveu forte hoje em Manaus, o que ajudou a dissipar a fumaça das queimadas que cobriam a região metropolitana nos últimos dias. Olá, depois de 3 dias de fumaça densa, Manaus e municípios da região metropolitana registraram uma forte chuva durante a madrugada deste sábado. Em Manaus, por exemplo, moradores de vários bairros gravaram vídeos do forte vento e também da chuva que atingiu a capital amazonense. Em Altazes, onde o índice de queimadas é considerado bem maior, moradores também se alegraram com a chuva que atingiu o município no interior do Amazonas. Aqui no estado do Amazonas, uma seca severa tem castigado. Dos 62 municípios, pelo menos 50 decretaram situação de emergência, incluindo Manaus. O nível do Rio Negro já está abaixo dos 13 metros. Juscelio Paiva para o BR-TV. No Amapá, a seca de rios e incêndios levaram o município de Tartarugalzinho a decretar situação de emergência. No Amapá, a prefeitura de Tartarugalzinho decretou situação de emergência. A água do rio baixou tanto que afeta as comunidades da região. O decreto foi assinado nesta sexta-feira. O município de Tartarugalzinho, que fica a cerca de 230 quilômetros distante da capital Macapá, vem enfrentando há meses a falta de chuva na região e incêndios florestais com a queda acentuada do nível do rio, que está quase seco. Uma comitiva percorreu áreas em situação grave e o cenário é preocupante. A Defesa Civil Municipal e Estadual estão monitorando a região. A queda do nível dos rios tem afetado diretamente o abastecimento de água para as comunidades locais. Medidas emergenciais estão sendo adotadas, entre elas a distribuição de água potável. Com a assinatura do decreto de situação de emergência, a Prefeitura aguarda acesso a recursos de assistência dos governos estadual e federal. Felipe Gomes, para o Brasil TV. No sul do país, com a vazão muito acima do normal, a passarela principal das Cataratas do Iguaçu continua fechada. Mesmo assim, o volume de água impressiona quem visita as cataratas. Com voos rasantes, os andorinhões tentam romper uma barreira quase intransponível. É que embaixo de tanta água estão os ninhos. Alguns encontram espaço nas poucas rochas que não estão submersas. Espetáculo que atrai milhares de turistas. A gente não imaginava que ia ser assim. A gente tinha uma visão de experiência completamente diferente. Primeira vez que a gente está aqui, né? Então a gente está impressionado com a quantidade de água. O grande volume de chuvas na região de Curitiba e a abertura de vertedouros das usinas no Rio Iguaçu trouxeram toda essa água para as cataratas. Um cenário bem diferente do que a Michele viu há pouco mais de um mês. Estante de água, não tinha nada disso, era bem baixo. Nós atravessamos
Eu vim uns 20 dias, estava bem baixo. Desde o começo da madrugada deste sábado, o monitoramento no Rio Iguaçu mostra uma queda no volume de água aqui nas cataratas. Mesmo assim, ainda está muito acima do normal. Os técnicos do parque também avaliam que nas próximas horas o volume de água pode aumentar ainda mais. Por isso, a direção do Parque Nacional do Iguaçu decidiu manter fechada a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo. Desta central de monitoramento, os técnicos acompanham a vazão e analisam a força do vento. As condições da passarela também são avaliadas no local. No Centro-Oeste, a turística Caldas Novas, em Goiás, famosa pelas águas termais, deve receber 160 mil turistas neste feriado prolongado. Olá, boa noite. Caldas Novas e Rio Quente são dois dos principais destinos turísticos aqui de Goiás. As duas cidades são conhecidas pelas águas naturalmente aquecidas. Só aqui em Caldas Novas, até o próximo domingo, cerca de 150 mil turistas devem passar pela cidade e aproveitar as dezenas de clubes aquáticos com águas quentinhas. É a mesma situação de Rio Quente, que também tem água quente e cristalina. E o setor hoteleiro também comemora. A ocupação está acima dos 90%. O público nessa época do ano é formado principalmente por idosos e famílias com crianças. Emerson Ferreira para o Brasil TV. A seguir, o artesanato de uma pequena cidade de Sergipe é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Brasil TV de volta falando de uma pequena cidade de Sergipe, de onde sai um tipo de artesanato delicado e reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural do Brasil. Ele é preservado como um tesouro nordestino. Divina Pastora, a 39 quilômetros de Aracaju, é o município em Sergipe que carrega no nome a fé na padroeira. Tem cerca de 5 mil moradores. Gente que tem a arte na ponta dos dedos e transforma a linha em renda. Minha prima aprendeu com minha tia Sinhá, que minha tia Sinhá aprendeu com a irmã chamada Marocas. E aí minha tia Sinhá ensinou a população todinha daqui, Divina Pastora. E ela mesma se tornou a professora de muitas mulheres que se dedicaram a fazer da renda irlandesa uma das mais belas do artesanato nordestino. Na associação que reúne as rendeiras, o trabalho minucioso tem o ritmo da linha e da agulha. É preciso técnica e paciência. Verônica tinha 12 anos quando decidiu seguir os passos da mãe. Eu fiquei observando ela fazendo, disse, eu acho que eu consigo fazer renda irlandesa. Aí, quando ela soltava a costura, eu pegava. Aí, quando ela veio, se você quer aprender, eu disse, quero. Então, daí para cá, só fiz aprimorar os pontos, outros pontos novos que eu não sabia, que ela não sabia também, eu aprendi aqui com Dona Alzira. Com a combinação de texturas, brilho, relevo, detalhes dos desenhos, surgem passadeiras, bolsas, brincos, roupas. A riqueza dessa renda surge no traçado preciso feito no papel fino sobreposto a um outro mais grosso. A base da renda é o cordão de seda. Alinhavado forma detalhes de uma delicadeza que enche os olhos. As raízes europeias dessa renda estão principalmente na Itália, mas foi na Irlanda que a renda se desenvolveu, se expandiu. Foi trazida aqui para o Brasil no final do século XIX por missionárias irlandesas. Aqui, elas ensinaram o trabalho manual da aristocracia europeia. E as mulheres de Divina Pastora transformaram a renda em identidade cultural. Hoje, da Irlanda, a renda só tem um nome. A renda irlandesa virou Patrimônio Cultural do Brasil, título reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Quem um dia aprendeu, hoje ensina cada segredo dessa arte. Eduarda tem 14 anos. É a geração mais nova das rendeiras daqui. Dedicada, ela quer aprender a arte para manter viva a renda irlandesa, que é destaque no Nordeste. Eu quero até aprender mais para essa tradição não morrer. Fim de semana de cavalhadas na cidade de Goiás.
A antiga capital do estado está cheia de turistas que acompanham as encenações das batalhas medievais entre mouros e cristãos. O desfile de personagens coloridos deixou ainda mais bonitas as ruas antigas da cidade de Goiás, considerada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. E na arena, a disputa dos cavaleiros mostra as lindas coreografias das tradicionais cavalhadas. As batalhas representam as guerras medievais entre mouros e cristãos. No campo, eles usam lanças e espadas para simular as lutas. As batalhas deste fim de semana encerram o circuito das cavalhadas, que sempre terminam em clima de paz, com a união entre os dois grupos. Desejo antigo, mas que continua valendo para o mundo de hoje. Pedir que nem o mundo lá fora, né, que nós tá passando por aquelas coisas, aquelas barbaridades que a gente estão vendo lá, que o mundo reflita melhor naquilo lá, a paz vai reinar, se Deus é entre nós. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite para você e até a próxima.